Tava te... Agora está funcionando. Bom dia. Tem algumas pessoas que eu acho que eu conheço olhando. Então, vamos lá. Eu vou falar da sexualidade da mulher contemporânea. Então, a primeira questão que eu coloco aqui é, quando nós falamos de sexualidade, vamos ensinar sexualidade, vamos falar de sexualidade, o que vem primeiro à cabeça da maior parte das pessoas? Vocês não gostam de responder? Eu gosto de aluno que participe. Ótimo, ela já respondeu aqui, achei ótimo, o ato sexual. Todo mundo tem em mente exatamente isso. Se eu falar para um grupo, dependendo do grupo, eu trabalho com sexualidade, já vão uns me olhar de cara feia, e outros vão me julgar, e outros vão começar a perguntar tudo da sexualidade. Do ato sexual, como você falou, da prática sexual. Então, eu acho que, para começar a palestra, eu vou primeiro falar o que é a sexualidade. O que será que é essa sexualidade que todo mundo... O que é a sexualidade? Porque eu sempre digo para os meus alunos, gente, você quer dar uma palestra, você quer trabalhar numa ONG, você quer oferecer um projeto? Antes de qualquer coisa, você fala o que é sexualidade para desconstruir essa ideia que sexualidade é só sexo. Então, eu vou aqui... Sexo é diferente de sexualidade. Então, quando a resposta da colega aqui, que eu gostei, duas acho que responderam aqui, todo mundo pensa em sexo. E quando todo mundo pensa em sexo, distancia a gente totalmente da sexualidade. Por quê? O sexo, historicamente, tem toda uma construção histórica de repressão, uma construção histórica do pecado, do feio, do sujo, do castigo. E se a gente pegar a história, a própria igreja era proibido o sexo, tinha toda uma forma de fazer exclusivamente para procriação. Sexo era só para procriação, ok? Aí eu estou falando de sexo. Mas eu quero... Deixa eu passar aqui. Então, a resposta geral, quando a gente fala de sexo, é relações sexuais ou órgãos, que eu pus bem pequenininho, órgãos sexuais. Qual é o seu sexo? Masculino ou feminino, não é assim? E quando o filho pergunta para o pai, pai, o que é sexo? E o pai fica vermelho, a mãe amarelo, e já imagina que ele quer falar de sexo. Não. Aí, se eu for uma mãe que tem esclarecimento, de onde você tirou isso? A criança vai falar, eu li aqui na ficha. Sabe as fichas de inscrição da escola? Masculino ou feminino. Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem um olhar de adulto sobre a sexualidade, carregada de preconceito, carregada de tabus. E quando uma criança pergunta, mas às vezes o que ela está perguntando não tem nada a ver com sexo. Algo que ela ouviu, algo que ela tirou por aí. E a gente, ao responder, já se espanta, nem responde. Às vezes, cala a boca, isso não é coisa para falar agora. Então, quer dizer, eu afasto esse filho da relação de confiança, de credibilidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí fica difícil de trabalhar a sexualidade, concorda? Quando todo mundo olha para a sexualidade como ato sexual, órgãos genitais, que é o sexo masculino e feminino, fica difícil. E aí eu vou trazer aqui. Tá difícil. Espera aí. Eu que estou apertando errado, gente, desculpa. Eu trago um monte de coisa, mas falta mais um monte de coisa. Eu trago o que cabe ali dentro. Ok? Então, vamos lá. Relações de gênero, sexualidade, prazer, sexualidade, afetividade. Afetividade, vocês viram como eu cheguei aqui hoje? Não sei se vocês nem prestaram atenção, eu prestei. Eu cheguei, o professor Luiz estava ali, já deu um abraço apertado, gostoso, porque faz um tempo que a gente não se via. Isso é afeto, isso é sexualidade. Ela está nas nossas relações, com os nossos colegas, com os nossos familiares. Saúde sexual, prevenção. Ali está DSTs, AIDS, mas já é ISTs, tá, gente? Acho que eu peguei um slide bem antigo e botei a figura. Respeito a si e respeito ao outro.
A primeira coisa que eu digo que a gente tem que aprender é a respeitar o outro e a se respeitar. Se eu não faço isso, pronto, eu já não vivo feliz, concordam? Somestesia e imagem corporal. Imagem corporal é algo que marca hoje em dia absurdamente. Todas as mulheres usando um monte de filtro nas redes sociais, não é? Para parecerem mais bonitas. Então, existe também toda uma questão dessa imagem, da nossa construção da autoestima, da nossa construção da autoimagem. Começa desde o momento que eu nasci, na minha amamentação, olhar para mim, o olho no olho. O afeto que você dá para essa criança, que nasce totalmente dependente da gente, é bem essa questão de depois essa criança desenvolver uma boa autoestima, uma boa autoimagem. E a gente não tem o menor conhecimento disso, né? Porque não começa depois, começa lá atrás. Aí eu coloco aqui constituição de laços afetivos e familiares. Eu acabei de falar do afeto, peguei o exemplo do abraço no Luiz, professor Luiz. Direitos sexuais e reprodutivos, relacionamentos amorosos. Vocês acham que é só sexo? Não, é toda uma construção de afeto, de carinho, de comprometimento, de compromisso, que estão ali embarcados, ok? E várias outras coisas. Eu ficaria horas falando só de relacionamentos amorosos, que é uma matéria que eu administro e amo. Gravidez indesejada ou inoportuna. Eu prefiro inoportuna, né? Mas a gente tem várias discussões aí na adolescência. Superação de tabus, preconceitos, no contexto sociocultural. A gente tem um conjunto de crenças e valores. E essas crenças estão estritamente ligadas, quando eu digo eu trabalho com sexualidade. Nossa, essa mulher fala de sexo? Não, eu falo de sexualidade, eu falo de relacionamentos amorosos, eu falo de diversidade, eu falo dos mitos e tabus, eu falo de um monte de coisas que estão envolvidos dentro da sexualidade. Por isso que eu coloco ali conjunto de crenças e valores. E a sexualidade, gente, é uma construção biopsicossocial. Não dá para separar essas questões. Ok? Ficou claro que sexo faz parte da sexualidade? Sim. Está ali dentro, não está ali dentro da bolinha verde? Sim. Mas é uma parte. E o restante que está envolvido, que as pessoas desconhecem. Então, se a gente começar a propor um trabalho onde eu desconstruo a ideia do sexo, eu consigo, às vezes, entrar para fazer esse trabalho. Se eu não desconstruir essa ideia do sexo, de que é só sexo, eu continuo a ter relações afetivas, por exemplo, cheias de conflitos. Tem lá um monte de tipos de conflitos que existem, como mediar isso e como trabalhar isso. E envolve totalmente a questão da sexualidade. Então, trazer a definição, só para a gente ter uma ideia, outra proposta que eu faço para as pessoas. Peguem a definição de sexualidade e discutam, e vejam o que ela é. A primeira parte da definição eu acho fundamental. Ela é enorme, tá? Eu vou destrinchar. A sexualidade forma parte integral da nossa personalidade. Epa! A sexualidade forma parte integral da nossa personalidade. É uma necessidade básica, é um aspecto do ser humano que não pode ser separado dos outros aspectos da vida. E as pessoas separam direto, né? A sexualidade é como se fosse algo que tem que ser escondido, que ninguém pode falar. Mas por quê? Porque estão pensando em sexo. Né? Estão pensando na intimidade. A intimidade é intimidade. A intimidade é uma coisa. Mas eu vivo uma vida construindo pessoas, educando pessoas, criando pessoas, e a sexualidade está presente o tempo todo aí, na forma que eu lido, na forma que eu trato. Agora eu reconheci, eu falei, estou vendo os rostinhos conhecidos. A sexualidade não... Olha o que está escrito ali, o mais importante, a sexualidade não é sinônimo de coito. O que é coito mesmo? É o que ela falou no começo, né? A relação sexual. A própria definição diz que ela não é sinônimo de coito. Por isso que eu falei que é uma parte pequenininha da sexualidade. Falamos de sexo também, sem dúvida. Mas não só sexo, né?
E não se limita à presença ou não do orgasmo. E a gente vive uma cultura que tem que ter orgasmo, tem que ter orgasmo, tem que ter orgasmo, não é assim hoje? E a lei está dizendo que não se limita à presença ou não de orgasmo. Ou seja, não é o sexo, o orgasmo, mas é tantas outras questões aí que envolvem a sexualidade. E eu posso ter uma relação, meu esposo chega em casa, estou pegando exemplos, tá, gente? Vou dar alguns hoje aqui. E, de repente, me pega pela cintura, a gente vai jantar. Pô, não é gostoso? Não é prazeroso? Eu preciso só de um ato sexual para falar de prazer? Então, por isso que coloca que a sexualidade é muito maior que isso. Então, ela não se limita só a isso. E as pessoas tendem a limitar a sexualidade ao sexo e a sexualidade ao orgasmo e prazer. Ok? É uma energia que motiva a encontrar o amor, contato e intimidade. Se expressa na forma de sentirmos no movimento das pessoas, como essas tocam e são tocadas. Foi o exemplo que eu dei do Luiz, que está por ali. Que eu cheguei, abracei forte, fiquei depois, abracei as meninas aqui, que foram minhas alunas. Isso é afeto, isso é acolhimento, isso é cuidar do outro também. Que é o que a gente colocou logo no primeiro momento, né? A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, minhas ações, as integrações e, portanto, a minha saúde física e mental. E realmente influencia muito a saúde física e mental. Eu atendo na clínica um monte de mulheres ou homens que procuram com, entre aspas, demandas de sexualidade. Mas você começa a olhar, existem demandas só do problema da sexualidade, mas muito está embutido no histórico. O histórico da construção dessa pessoa. Então, a gente tem que ter um olhar para essa saúde física e mental que acaba sendo prejudicada com a forma que eu fui criada, com a forma que eu vejo, o quanto eu me sinto culpada. Porque é bem assim, né? A gente se sente culpado o tempo todo e aí as coisas complicam. Se saúde é um direito humano fundamental, direitos humanos, né? Saúde é um dos direitos humanos fundamentais. A saúde sexual também deveria ser considerada um direito humano básico. Espera aí, se ela deveria ser considerada um direito humano básico, a gente deveria estar ensinando isso, não deveria? Como se relacionar, como cuidar do próprio corpo, como educar para evitar uma violência, para evitar um abuso. Tudo isso tem a ver com sexualidade. E a gente vê isso direto, né? Nos noticiários acontecendo e ninguém enxerga que vai além só do núcleo familiar, mas invade toda uma questão da educação. A saúde mental é a integração dos aspectos sociais, somáticos, intelectuais e emocionais de maneira tal que influenciam positivamente a personalidade e a capacidade de comunicação com as outras pessoas e o amor. Quer dizer, a minha comunicação já é feita. Quando eu coloco isso, sempre eu penso assim, se eu fui criado, educado, olhando para a minha vida, para a minha construção, de uma forma positiva, certamente eu teria uma vida com um olhar mais positivo e uma qualidade melhor de vida. Agora, se eu tenho uma educação respaldada em aspectos de culpa, de julgamento, eu tenho uma percepção muito negativa. E aí começam alguns problemas a surgirem. E a sexualidade faz parte disso, e nós sabemos que é uma repressão enorme com relação à sexualidade. Até aqui tudo certo? Gostaram da definição? Já tinham visto alguém aqui? A maioria não vê mesmo, gente. Parece que fica tudo engavetado, porque todo mundo pensa que é sexo, não é assim? Se eu acho que é sexo, eu não vou procurar nada. Então, elas ficam... E a gente fala muito sobre essa definição, exatamente. Se eu vou num lugar oferecer um projeto, trago a definição, comento os trabalhos, eu vou desconstruindo essa ideia de que é só sexo, ok? Agora, eu acho que vem um vídeo para a gente discutir uma outra questão. O presente está repleto de passado. A mulher cativante não recebe o homem com uma longa lista de problemas que ela teve naquele dia. A
mulher cativante sempre avisa onde está e gosta de esperar o marido em casa com comida pronta. A mulher cativante sabe que o sexo representa um papel muito importante na vida do marido. Por isso, ela sabe também que não pode recusá-lo. Tudo que fizer na cama dirá que aprendeu com ele. A mulher cativante aceita que o homem se interesse por futebol e pela companhia dos amigos. A mulher cativante não desconfia quando o marido trabalha longas horas e chega tarde. A mulher cativante tem a obrigação de passar batom e se maquiar e aparecer bonita e perfumada. A mulher cativante deve considerar o homem a pessoa mais importante da sua vida. Deve dar mais valor do que a todas as outras pessoas, inclusive a si mesma. Você acredita nisso? Ficaram com raiva agora de mim, né? Professora, a senhora foi um vídeo desse. Eu tenho que fazer isso com meu marido? Não é assim que vocês se sentiram? Opa, esqueci do microfone. Eu já começo a gritar, né, gente? Acho que vocês ouviram. Acho que vocês se sentiram super mal, né? Falaram, que negócio é esse? A mulher cativante. Da onde é que a professora traz isso e tira isso? Para vir trazer para a gente. A gente está num outro momento, né? De haver uma parceria, de haver uma cumplicidade. Mas muitos dos nossos familiares foram criados olhando para isso. A mulher submissa, a mulher que... Estou errada? Exato, a sociedade cobra isso. Já pegou uma primeira informação. Quando eu vejo esse vídeo, é o que você falou. Nós vemos que a sociedade cobra um monte de padrões, de beleza, de idade, como a professora ali vai falar, e é uma verdade, o idoso sofre, julga, sabe, a vida é minha. Se todo mundo pensasse a vida é minha, eu cuido do jeito que eu quero e seja feliz, seria ótimo. Infelizmente, as pessoas ficam querendo se meter na vida dos outros. E esse vídeo ele traz uma fala da Simone de Beauvoir, do livro O Segundo Sexo, que ela coloca que a gênese da desigualdade está dentro do lar, no espaço privado. Que é isso que retrata aqui? Essa gênese, ou seja, essa origem, né? Vou corrigir a minha fala, a origem dessa desigualdade está dentro do ambiente familiar. Só que essa desigualdade, eu vou falar usando a Simone de Beauvoir, que ela coloca no livro, é o patriarcado. Então, quando ela define o patriarcado, é a mulher oprimida. Por essas questões, uma mulher, nessa época, vocês acham que quando foi isso? Vamos lá. Quando foi essa história da mulher ser assim? Que ano? Que época vocês acham que é? Ninguém quer dar um palpite? Semana passada. Vocês estão vendo como ainda isso existe. É isso que eu quero entender. Como que isso ainda existe? De onde eu tirei isso? Vamos lá. De uma revista muito famosa, Seleções, que entrava nos lares de todo mundo. Não sei se vocês conhecem, ouviram falar. Meus pais assinavam, eu recebia Seleções em casa e lia, devorava aquelas Seleções. Seleções do final do ano de 69, década de 70, entrando na década de 70. É ontem, gente. Eu estou errada? Então, vocês concordam que respinga ainda tudo isso na nossa educação, na nossa criação, na nossa sociedade? O possuir a mulher, o possuir o corpo da mulher, o ser o dono da mulher, isso vem desde 1700, 1800, começa a vir todo esse processo de uma dominação muito grande. Inclusive, existia uma fala, né, na Idade Média, o corpo da mulher é todo pecado, o corpo do homem só da cintura para baixo. Então, tudo isso a gente tem que ter muito claro. E aí, esse texto que acabamos de ouvir, né, é tirado da revista Seleções de outubro de 69, há mais ou menos 53 anos, vai fazer 54 no final do ano. O nome do texto, que
o que é que torna uma mulher cativante? Quem escreveu? Um psiquiatra. Psiquiatra americano, Theodore Robbins. Opa, um psiquiatra, professora. Todo mundo fala muito da igreja, né? Que a igreja é castradora, que a religião... Cuidado, gente. Nós temos algumas instituições de poder e que foram controlando, eu vou falar que é um controle, que não é só religião. Eu já dei aula para muitos médicos e levo toda essa questão do higienismo, do que fizeram, por exemplo, casamento com diferença de idade, foi uma criação médica, que tem que ter pouca diferença. Mulher 18, homem com 24. E todos eles concordam. Então, nós temos também a medicina como um órgão de poder controlador. Ok? Por isso que você está vendo ali um médico psiquiatra falando isso. Você vai achar que é a igreja? Não vai achar que é a igreja que está falando isso? Sim, sim, as mulheres não têm o protagonismo que têm os homens. Até hoje eu não fico inconformada. Meu esposo está por ali e sabe bem disso. Ele sabe que eu fico doida. A gente sobe do litoral para São Paulo e placa dos túneis, tudo nome de homem, nome de homem, nome de homem, nome de homem. Eu fico doida. Raras as ruas com nome de mulheres. Raras. E quando eu vejo, eu fico feliz, não fico? Eu falo, opa, essa tem nome de mulher. Mas aí você passa uma meia dúzia, 10, tudo com nome de homem, gente. É o que você falou. A história escrita por homens, há um julgamento de uma, entre aspas, vou colocar como se a mulher, o segundo sexo mesmo traz isso, fosse o segundo sexo, fosse o inferior. Então, a gente tem muito essa questão da inferioridade, né? Oi. Se me permite, são nomes de mulheres que fizeram trabalhos voluntários ou assistenciais. Não são mulheres de poderes políticos. Por exemplo, nós somos aqui exatamente numa rua que a mulher era assistencialista. Como é que chama a rua aqui da frente? Ô, Luiz, você não quer falar aqui? Você está falando do nome das ruas, que eu fico incomodada. Poxa, você faz um trabalho, anos trabalhando, desenvolvendo as coisas, depois você não tem o nome em lugar nenhum. Os nomes que tem são sociais, não são de trabalhos sociais? Não posso ficar quieto, não aguento. Faz parte. Não é meu lugar de fala aqui, tá? Aliás, é uma coisa que eu vou falar sobre isso. O nome das mulheres de rua são mulheres que não têm poder político. Vamos dizer assim, não foram grandes guerreiras, né? Geralmente são trabalhos ligados a trabalhos assistenciais, trabalhos voluntários. Maria Paula, Ana Nery. Então, não tem essa representação política como, por exemplo, Getúlio Vargas. Esse é o contexto que eu coloquei. Obrigado, Graça. Obrigada, meu amigo. Eu só fico feliz que eu vejo o nome de mulher, mas já comentei isso com ele, que eu achava que era freira, só tem nome de freira, madre não sei o que lá. E nós ficamos por segundo plano, por sermos tidas como o segundo sexo. Obrigada, viu, Luiz? Luiz, quanto tempo eu tenho? Só para me nortear, para não me perder. Hã? Então dá. Então eu vou ter que... É muita coisa. Quem concorda com essas afirmações não é machista, é escravagista. Não é assim? É uma escrava que você quer dentro do lar. Por isso vocês ficaram tudo horrorizadas. Tem que lavar, passar, cozinhar, ficar esperando, não ficar brava. Você não quer uma mulher, mas uma escrava. Trate de mudar, mocinho. Por que eu falo trate de mudar? Se for um livro, vai parar no sebo. E se for um homem, vai parar na delegacia, não é assim? A gente tem a Lei Maria da Penha hoje. Pelo menos se dá certo ou não. Tem casos que sim, tem casos que não. A gente acaba vendo por esse tipo de tratamento, que também, eu gostaria de trazer uma coisa aqui, eu sei que eu faço um diferencial aí. As pessoas falam muito, né, que as mulheres sofreram muito, sofrem muito, e os homens também, cada um na sua maneira. O homem não pode chorar, o homem não pode mostrar emoção, o homem... E tem mulheres que, se o homem for assim, nem aceita, gente. Se cada um de nós pudéssemos ser nós mesmos, talvez fosse melhor. Então, eu sempre coloco até em aula a questão das mulheres e do masculino que também sofre.
Tem um suicídio enorme em países que fazem campanhas até do masculino por também sofrer uma pressão. O poder não vem só sobre a mulher, vem sobre o homem também. Fala. Ixi, não vou te ouvir. Vem aqui. Eu não sei nem se podia falar, Luiz. Pode. Já estou falando. Tá? Vai lá. Bom dia, tudo bem? Não, o que eu quero dizer é assim, né? Que tem uma cobrança referente ao masculino muito forte da própria mulher. Porque se o homem não pode ter escolha de não querer ter sexo. De repente, ele não tem uma afinidade, não rolou uma química com aquela mulher, e aí ele quer fazer uma escolha de não se relacionar com ela, e aí ela taxa a masculinidade dele com isso. E outra coisa aí. Gente, o homem pode dizer não, e a mulher também, pelo amor de Deus. Mas o que a mulher pensa na hora? Não está mais interessada em mim, deve estar interessada no outro. Porque a gente foi criada competitivamente. Isso eu acho outra questão. Homem, se você vê um grupo de homens, você não vai ver o homem falando mal da esposa, mal do namorado, nada disso. Se você vê um grupo de mulher, está falando mal do marido, está falando, gente, ou da outra mulher. Então, é uma educação que fez para que a gente tivesse uma desunião, até para ter um maior controle. Vocês sabiam disso? Se nós continuarmos assim, nós estamos perdidos, né? E aí, continuando aqui, eu vou pedir para vocês fazerem alguma... A repressão com relação ao exercício da sexualidade feminina, que existe uma repressão muito maior para o lado da mulher do que para o lado do homem, ainda se faz presente, por isso que eu passo esse vídeo. Esse vídeo, ele respinga até hoje. Essa educação, ela respinga até hoje, ela não sumiu. Eu não posso falar, estamos tudo ótimo, tudo bem, não, estamos em transformação e lenta. Em transformação e lenta, tá? Sendo atualizados isso é atualizado, ela acabou de atualizar quando me trouxe esse exemplo, nas nossas experiências cotidianas. Estão super atualizados. Eu teria um monte de exemplos aqui. Fui atender... ouvi uma adolescente, 14 anos, hoje deve estar com 18. O que você aprendeu na escola de sexualidade? Eu aprendi que a gente tem um buraco, olha só, que a gente tem um buraco onde sai a menstruação e o nenê. A gente é em pleno século XXI, nós não estamos educando. E aí o que acontece? Quais as consequências disso? Primeira consequência, se vocês acompanham da educação, vocês conhecem a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar. Na Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, de 2020, que foi a última, que é um monte de alunos do Brasil inteiro, do ensino médio fundamental, que são pesquisados, um número grande que dá um sentido à pesquisa, mais de 10 milhões aí são pesquisados. As meninas têm as primeiras relações sexuais entre 12 e 13 anos. Vocês sabiam disso? A grande maioria, 12 e 13 anos. Elas conhecem o corpo? Não. Vocês conhecem? Se eu falar para cada um aqui, comece a imaginar, imagine o teu corpo, o nosso corpo ele é todo nosso, ok? Imagine o teu corpo, imagine você desenhando o seu rosto. Você vai ter dificuldade de desenhar teu rosto, você pode ter dificuldade no desenho, tá? Mas imaginar teu rosto você não tem? Não. Desenhe sua perna. Algum problema de desenhar a perna? Nenhum, né? Tem algum problema? Braço, mão? E quando a gente tem os filhos pequenos, a gente canta o quê? Ensina o quê? As partes do corpo, não ensina? Mãozinha, pezinho, olha o olhinho, não faz assim? Cabecinha, narizinho, boquinha, mostra a mãozinha. A gente faz isso. É saudável? Sim, mas a gente não mostra. E se eu pedir para vocês agora, imagine a sua genitália e desenhe a sua genitália. Vocês imaginam a sua genitália e sabem desenhar a genitália? Se vocês não souberem, eu bato em vocês. São alunas, elas têm que saber. Estou brincando, viu, meninas? A maioria não sabe, vocês concordam? Por quê? Porque nós tivemos uma criação repressora, não põe a mão aí, isso é feio, isso é sujo. E isso repete até hoje, porque eu atendo muitas mulheres de todas as idades, tá? Das
mais velha, que foi um atendimento social que até hoje eu tenho na memória, uma mulher de 73 anos, que foi uma maravilha. Vou depois participar na palestra dela para contar esse caso. Eu não vou contar agora não, porque é interessantíssimo. E isso respalda até hoje nas nossas vidas. E aí eu vou dar banho numa criança. Olha quanto impacta essa negação da sexualidade. Vou dar banho na criança, ensino a tomar banho, ela vai tomar banho sozinha, só que eu não ensino o cuidado com a genitália, como lavar a genitália. Até eu tenho medo de lavar. Tem mulheres que não lavam direito a genitália feminina e a masculina. A feminina tem que abrir para lavar, vocês concordam? E a masculina tem que pegar a glande e puxar, porque forma aqueles megma. Tem um homem aí, tem 2 homens, 3 homens, que sabe que forma. E tem que fazer isso. Como eu sempre trabalhei também muito em escola, muitas vezes a criança pequenininha, menina, vou pegar o exemplo de menina, nós estamos falando de mulher. Se eu estivesse falando com um monte de homem, eu ia dar um monte de exemplo de homem. Professora sobe, a fulaninha de tal vive se coçando. Acho que deve estar acontecendo algum abuso, alguma coisa. Olha só, a cabeça das pessoas já vai direto para isso. A gente tem que tomar cuidado com o nosso olhar e com a nossa experiência. A nossa subjetividade é nossa, não é do outro. E aí, eu, como conhecendo muito do assunto, falei, olha, primeira coisa, chame os pais, pede para levar no médico, e realmente era uma infecção urinária. Você é pequena, fica com a calcinha, se não trocar sempre, quem tem filha mulher sabe disso. E aí a professora já deduziu que estava acontecendo abuso. Imagina que absurdo. É um absurdo, gente. E qual é o impacto disso? A falta de educação sexual, a falta de ensinar. Olha, eu tenho uma neta. Minha neta ia para minha casa, ficava 2 dias em casa, estudava no colégio que eu era diretora executiva, e tomava banho com ela quando ela era pequenininha e ensinava. Teve um dia, ela bonitinha, 6 anos, vó, eu já sei tomar banho sozinha. Não vou conseguir terminar. Eu vou correr, pronto. Olha, eu teria um monte de exemplos, ficaria horas falando com vocês. Eu queria falar muito do corpo, porque a gente tem que cuidar e ensinar, e eu ainda falo. Qual a parte do corpo que tem roupa própria? Qual a parte do corpo que tem roupa própria, gente? Tem uma roupa só para aquele lugar? A cueca e a calcinha. Porque é uma região íntima. Quem tem que cuidar, olhar, mexer sou eu. Concorda? E mesmo o toque, a gente tem que ensinar para a criança que o toque, qual é o toque saudável, qual não é. Então tem toda uma questão que depois eu cresço, impacta na minha sexualidade. Eu não sinto excitação, eu não sinto desejo, eu acho que o orgasmo está dentro da vagina, não está, e aí eu não consigo ter, não consigo. É assim, e a mulher sofre. Ah, vulva, gente. Vulva, vou mostrar um desenho e vou falar sobre isso. A vagina, qual o grande papel da vagina? A reprodução. Única e exclusivamente a reprodução. Olha, eu mostrei antes de perguntar. Se eu perguntasse para cada uma de vocês, porque tenho pouco tempo, qual a parte do corpo que vocês mais cuidam? Acertei quando eu coloquei essa imagem. O rosto. Passa creme, maqueia o rosto, olha no espelho. E a minha vulva, e a minha genitália? Que é tão importante quanto o meu rosto, faz parte do meu corpo, eu nem toco. Eu atendo mulheres novas, meia-idade, senhoras, que nunca se tocaram, que têm uma dificuldade enorme em se perceber, em se autoconhecer, que é fundamental. Primeiro é eu comigo mesmo. Não é o outro. Aliás, cuidado com essa fala, não estou dando prazer para o outro. Não, o prazer é do outro. Ele que tem o prazer dele. Esquece essa coisa que eu tenho que dar. Não é assim, a sexualidade não funciona assim. Quem quiser saber mais, nos procure, mas ela não funciona desse jeito, que todo mundo acredita. Então, a gente dá muita importância para o rosto, esquece. Nossa, professora, a senhora trouxe esse monte de imagem? Então, vamos lá. Vamos lá. Eu usei essa imagem no atendimento social com uma cliente que tinha vaginismo. Essa imagem é de um artista, é feita em gesso, ok? Foi toda moldada, tem várias imagens.
E eu pedi para ela fazer o negócio do espelho, ela não fez a primeira. Quando ela fez, ela fala como toda mulher é tão feia. Quando eu mostrei isso para ela, que é um dos meus materiais de atendimento, quando eu dei na mão dela, ela olhou e falou, nossa, são todas diferentes. Eu falei, todas lindas. Você já levanta a autoestima do outro, e todas lindas. Cada uma de nós temos o nosso estilo, o nosso modelo, o nosso desejo. E tinha uma religião evangélica bem, não lembro mais o nome, que eu tinha que trabalhar essa imagem em preto e branco, porque tem imagem colorida, tem um monte de outros recursos. Mas eu acho que foi libertador para ela. Uma pessoa casada há quase 5 anos, nunca teve uma relação sexual, tinha medo da penetração por causa da educação, por causa de uma série de questões. Isso tem vários casos, tá, gente? Estou falando um. E que, de repente, no exercício, me fez pegar esse... Chama-se a muralha da vagina. Esse nome está certo para essa imagem? A muralha da vagina? Não, está errado. É a muralha da vulva. Toda essa nossa parte é vulva. Vagina é que nem a minha boca. É um buraco virtual, que se preenche ou não. Não tem essa de a vagina vai ficar larga, não existe. A boca fica larga? Fecha a boca. Está toda preenchida a boca? Tá? A vagina é igualzinha, fica toda preenchida. Ok? Então, esse negócio que ficou velha, né? Você vai falar de idade, que eu adoro, é outro tema que eu adoro, e acha que vai ficar... Não, não é nada disso que acontece. Mas tudo bem, nós chegamos lá. E aí, o que eu trago aqui... Opa, peraí, deixa eu voltar para trás. Grandes descobertas ainda ocultas. Lembra que eu falei que a gente tem o poder da igreja, da medicina, etc, etc. Por que eu falo grandes descobertas ainda ocultas? Apesar de vocês verem vídeos, ouvirem falando do clitóris, não sei o quê, ou seja, por que a mulher tem muita dificuldade de sentir prazer dentro da vagina? Porque é um canal de reprodução, não é um canal de prazer. E aí eu trago aqui, olha, do outro lado do mundo viveu a pioneira, a quem as mulheres e os homens devem muito em termos de prazer sexual, Ellen O'Connor. Não foi apenas a primeira australiana especializada em urologia, ou seja, a primeira mulher da Austrália especializada em urologia, que é um médico para homens, né? O urologista, então é difícil aceitar em mulheres. Hoje mais. Ela também descreveu com todos os seus elementos a anatomia completa do clitóris, numa data bem recente. Então, o clitóris é algo novo, né? Que é o órgão do prazer da mulher. E a maioria desconhece isso, tá? A maioria nem toca, nem sabe, nem quer, e não está nos livros didáticos. Sabe o que a gente vê no livro didático? Aparelho reprodutor. A gente só trabalha aparelho reprodutor. Isso também é um aparelho feminino. Olha, eu estou correndo porque ela me falou que eu só tenho 5 minutos. Não ficava 1 hora, elas me conhecem. Olha, aqui. Eu fiz meu doutorado sobre esse órgão, ou seja, é um órgão. O clitóris é um órgão feminino que está dentro do meu corpo e que é o meu órgão do prazer. É aqui que a mulher sente o prazer. Ela pode sentir prazer vaginal? Sim, porque ela está estimulando o clitóris, que passa por dentro. Isso me deu uma pista de que poderia haver um problema maior. E provei que havia. O livro de anatomia no qual estudamos para ser cirurgiões, Anatomia de Gray, Henry Gray, o livro foi escrito em 1858. Tá? Então, um livro antigo, mas que foi reescrito por outros autores. Uma espécie de Bíblia, né? Uma Bíblia para a medicina. Para nós estava francamente, deve ter sido errada. A Anatomia de Gray, uma espécie de Bíblia, já tinha lido, afirma que o clitóris é como um órgão masculino, apenas menor, e não descreveu mais. Ele localizou, sabia que tinha esse órgão, falou que era igual ao pênis, só que pequenininho, então não vou dar atenção.
E aí ficou. Então, gente, quando a gente volta aqui para trás e vê que a primeira vez que a gente soube foi em 1998, as mulheres que se tocam, as mulheres que têm autoconhecimento, sabem da existência, sentem isso e sabem que ali que dá prazer e ponto. Só que são muitas, não são poucas. E aí eu não ensino o corpo para o meu filho, não ensino para minha filha, não ensino, olha, eu falo por mim, eu tenho uma experiência meia... Menstruei aos 12 anos, menstruei de manhã, meus pais trabalhavam o dia inteiro, chorei o dia inteiro achando que ia morrer, que estava doente. Minha mãe chega à noite, mãe, eu estou sangrando, eu não sabia o que tinha acontecido. Isso acontece com toda mulher. Gente, custava ela ter me educado para mim não ter sofrido o dia inteiro? E não pense ser só comigo, eu já ouvi isso de alunas. Então, eu acabo deixando, quando eu não dou cuidar do corpo, cuidar do toque, cuidar de si, o afeto, o ouvir, aprender a ouvir. A maior parte das pessoas não tem escuta. Não tem escuta, não tem uma conversa harmoniosa. A maior parte das pessoas reagem, são reagentes. E isso detona qualquer relação. Ok? Então, se eu educasse, evitaria o número enorme que a gente tem de abuso, porque ele ia aprender a se cuidar, a olhar, se acontecesse alguma coisa, a autoconfiança na minha primeira resposta. Então, falta tudo isso. Acho que é um caminho longo, ficaria horas aqui falando, dando exemplos, mas já me deram o feedback. Eu acho que eu finalizei com uma frase que eu... Não, peraí, gente, eu estou indo para... Que é uma frase que eu coloquei agora no Dia da Mulher, que é o que eu acredito. Aqui tem até... não, eu trouxe o clitóris, desculpem, gente, está vendo? Eu achei que estava terminando. Por que não saiu a cor? Vocês estão vendo? Aquela região maior ali, a abertura da vagina. Todo esse bulbo aqui, ó, bulbo do vestício, crucio clitoriano, não parece um pênis, aquele corpo cavernoso? Os nomes parecidíssimos com o pênis. Iguais, só que eles estão internamente dentro da vagina, na lateral. E aí um monte de gente nem sabe que a gente tem esse órgão sexual, que é um órgão do prazer da mulher. Se ela descobre isso, ela vai estar muito bem. Quem descobriu já, parabéns. Mas a maioria desconhece. E outra, é o que eu falei, é uma descoberta ainda oculta, porque ela não aparece nem na medicina, ninguém dá importância, nem nos livros didáticos, quer dizer, ela não existe. Por quê? Lembrando de Simone de Beauvoir, como eu falei, é o segundo sexo. Ok? E aí a gente entra numa... E aí, para finalizar, eu coloquei essa frase no meu Instagram, está ali, se alguém quiser me acompanhar, Graça Tessarioli. Seja uma mulher que levanta outras mulheres. Eu faço uma crítica muito grande, porque quantas vezes eu entro, sei lá, a mulher foi abusada, vou falar da gravidez, a mulher engravidou novinha, não sei o quê, todo mundo fala. A mulher engravidou idosa, que nem a atriz aí, um monte de mulher, gente, indo lá falar mal. O que é isso? Não existe uma união. Eu fico muito triste quando eu vejo que a própria mulher julga outra mulher em vez de se unir. Nesse ponto, os homens são muito mais unidos do que a gente. Tem as suas brigas, tem as suas competições, sei lá, não tô, mas são mais unidos. Você não vê um cara detonando o outro socialmente. A mulher detona a outra socialmente. Então, vamos aprender a ser uma mulher que levanta outras. Eu tenho um prazer enorme de ter ajudado muitas mulheres na minha vida. Eu acho que isso que eu levo como legado até. Mulheres, homens, mas muitas mulheres. E essa percepção de nos acolhermos, estarmos juntas e nos unirmos. E parabéns pelo dia 8 de março aí, viu, meninas? Espero que tenham... Eu corri um pouco. Obrigada, viu? Muitíssimo obrigada. Obrigada. Eu agradeço à professora mestra Graça Margarete de Souza Tessarioli pela palestra. Vamos dar seguimento, e é evidente que eu não posso ficar calado. Aquela imagem, o mural, é de uma artista inglesa, a página dela no Instagram é The Vulva Gallery. Fato curioso para complementar,
surgiu um questionamento interno dela de que se todas as vulvas eram iguais. E ela jogou na internet para as mulheres mandarem fotos das suas vulvas. Então, ela faz uma arte, não sei se alguém aqui já viu ou não, mas é um trabalho muito legal de acompanhar, porque ela caracteriza essas vulvas. Então, se vocês quiserem conhecer, está aí uma dica.